no versículo 25, vamos falar de uma mulher, né, irmãos? Uma mulher que foi curada, para a glória do nome do Senhor, né? É uma palavra bem conhecida, né? E os irmãos me perdoam um pouco o nervosismo, mas nós vamos fazer aquilo que Deus, né, nos propôs a fazer. Posso ler? E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecia à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, dentre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, conhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se ao meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem lhe tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo consigo do que nela se operara, veio e prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre deste mal. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Pela tarde, eu estava meditando nesta palavra, e no quarto do meu filho eu consegui falar bastante, né? Vamos ver se aqui eu vou conseguir desenvolver aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, né? Ao meu coração. É uma palavra bem conhecida, como eu falei, né? Eu vou falar de uma mulher que sofria 12 anos, né, irmãos? 12 anos não é 12 dias, 12 anos não é 12 horas, são 12 anos que essa mulher sofria de uma hemorragia. E nós sabemos que, naquele tempo, a mulher que estava nesse período, ela se encontrava imunda, né? Muitas das vezes, nós, né, no tempo de hoje, passamos por esse processo. Tem pessoas que não conseguem, né, ter o seu dia normal, sente cólica, sente dores, fica enfraquecida, né? E essa mulher, ela conseguiu ficar 12 anos, irmãos. 12 anos com a hemorragia, enfraquecida, gastando o seu recurso financeiro. Essa mulher, pelo que eu sei, pelo que eu entendo da palavra, ela tinha um recurso financeiro, mas ela conseguiu gastar tudo, irmãos, procurando a resposta para a cura dela. E ela não conseguiu, porque muitas das vezes Deus, ele colocou o médico para que nós procuramos o médico, mas nem sempre, irmãos, nem sempre o médico ele tem a resposta para a nossa enfermidade. Nem sempre. Muitas das vezes nós temos que nos colocar diante de Deus e acreditar. Acreditar que Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que nos cura. Ele é aquele que nos garante a vitória, irmãos. Porque às vezes nós nos encontramos desesperadas, procuramos, batemos em todas as portas e não encontramos resposta. Essa mulher aqui, ela bateu em várias portas. Ela procurou vários médicos, não obteve resposta. E ela não conseguiu ser curada, né, irmãos? E essa mulher, ela não ficou enclausulada dentro do quarto dela. O que tem acontecido com essa pandemia, muita gente está ficando enclausulada dentro do seu lar, com pavor, com medo. Irmãos, eu ouvi numa programação evangélica, eu ouvi uma reportagem de um rapaz que fugiu do hospital
porque soube que ia ser entubado. Irmão, a população se encontra apavorado, com medo, assustado, esquecendo que nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos um Deus que cura. Nós temos um Deus que nós tão somente temos que crer, irmãos. Nós temos que depositar a nossa fé e acreditar que Ele é o Deus que cura. Irmão, muitas das vezes nós somos curados, nós nem acreditamos. Acontece tão de repente, tão rápido, é no estalar de dedo, que nós às vezes até duvidamos. Será que eu fui curada mesmo? Será que Deus assim me concedeu essa vitória? Irmão, que nós possamos acreditar no Senhor, que nós possamos romper como esta mulher aqui rompeu a multidão. Ela procurou recurso, não achou, e ouviu falar que Jesus iria passar ali. E Jesus, ele iria passar ali, irmãos, não era para curar essa mulher, não. Que eu li aqui, Jesus estava indo para a casa de Jairo. Porque Jairo pediu socorro, porque a filha dele se encontrava em situação de morte no seu lar. E Deus estava indo com Jairo para a casa dele, para poder curar a filha dele. E ela ouviu falar que Jesus iria passar. E a multidão, irmãos, ela seguia Jesus. Por que ela seguia Jesus? Porque ela acreditava que Jesus tinha resposta, que Jesus tinha cura, que Jesus tinha a chave da vitória na mão dele. E a multidão foi, acompanhou ele, desesperado, querendo obter a vitória. Né, irmãos? E essa mulher ouviu falar que Jesus fazia, que Jesus é, que Jesus pode, que Jesus é a solução dos nossos problemas, que Jesus é aquele que acalma a tempestade, que Jesus é aquele que aquieta o coração daqueles que se encontram aflitos. Jesus é poderoso, irmãos. Nós não podemos duvidar que Ele tem a resposta para a nossa vitória. Ele tem a resposta para esta pandemia. Ele tem a resposta para essa tempestade. Muitas das vezes nós nos encontramos atribulados, angustiados, depressivo, com medo, esquecendo que Jesus é a chave da nossa vitória, esquecendo que Jesus, ele tem a cura. E essa mulher, ela ouviu falar que Jesus ia passar. Como eu falei, ela não ficou dentro do seu lar, porque ela podia, irmãos. Para mim já acabou tudo, não tem mais jeito para mim. 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela até que viveu bastante, né, irmãos? Porque se fosse no tempo de hoje, ia ser complicado. Nós conseguimos ficar 12 anos tendo uma hemorragia, né? E ela ali enfraquecida, ouviu falar que Jesus iria passar. E ela rompeu a multidão. Ela rompeu a multidão do desespero, da falta de fé, do medo, e tocou nas vestes de Jesus. Tocou na orla. Ela tocou lá embaixo, na barra. O que eu entendo com essa palavra? Ela desceu. Muitas das vezes nós temos que descer, irmãos, na casa do oleiro. Nós temos que se humilhar perante as potentes mãos do Senhor. Porque às vezes nós acreditamos no homem, nós procuramos socorro do homem. Nós falamos dos nossos problemas para todo mundo, mas esquecemos que nós temos que falar para Jesus o nosso problema. Certo? Que nós temos, né, uma pessoa íntima, às vezes a gente coloca os nossos problemas não para nos expor do nosso problema, mas para que essa pessoa venha nos ajudar em oração. Né? E essa mulher, ela acreditou, ela foi por baixo, ela desceu, ela se humilhou na presença do Senhor e tocou nas vestes do Senhor. Tocou nas vestes do Senhor de uma maneira que Jesus até pergunta aqui, né? Quem me tocou? E os apóstolos dele, né, os discípulos dele, falou: como assim, Jesus? Como é que o Senhor me pergunta quem me tocou? Se a multidão te oprime, todos estão te tocando.
Mas Jesus falou bem claro: alguém me tocou de maneira diferente. Alguém me tocou de maneira diferente. Irmãos, nessa noite, toque no Jesus de maneira diferente. Faz aquela oração do profundo, lá do íntimo do teu coração. E toque nas vestes de Jesus de maneira diferente, com toda a tua força, para que você venha sair daqui curado. Porque Deus, hoje, Ele tem cura. Deus, Ele não mudou, irmãos. Ele não mudou, Ele ainda tem cura. Ele ainda tem cura, irmãos. E as pessoas estão tão desesperadas que estão desacreditadas, não estão mais acreditando que Jesus cura. Então, como diz, estão jogando lençol, estão entregando os pontos. Não estão acreditando mais que Jesus, Ele cura. E tudo acontece pela vontade do Senhor, porque não cai uma folha da árvore que não seja da permissão do Senhor. E eu conversando com pastores, nas minhas conversas, eu falei: pastor, eu não aceito a igreja se fechar por causa dessa pandemia. Porque, irmãos, nós viemos para a igreja para buscar cura. Nós não viemos para a igreja para buscar enfermidade. Eu tenho certeza que quem entra por essas portas não entra por essas portas para sofrer alguma contaminação, pegar algum vírus. Eu não creio nisso. Eu até respeito, nós temos que respeitar a autoridade, né? Nós temos que nos cuidar, nós temos que, né, ter as nossas precauções, mas eu não acredito que as igrejas sejam obrigadas a se fechar por causa dessa enfermidade, porque nós entramos por essas portas para ser curado, para ser cheio da graça do Senhor, para que o Senhor venha nos revestir, renovar nossas forças, porque a luta tem sido grande, os dias têm sido maus, mas é quando nós entramos por essas portas que nós nos fortalecemos, nós nos enchemos da graça do Senhor, nós renovamos as nossas forças, irmãos. É quando nós entramos por essas portas, porque quando nós ficamos dentro do nosso lar, eu ouvi o pastor falando nas lives, que eu participo de todas as lives aqui, em casa a gente tem mais como se contaminar do que dentro da igreja. Porque dentro da igreja a gente está mascarado, dentro da igreja a gente coloca o álcool gel na mão, a gente tem uma proteção maior. E as pessoas vão para os bancos, vão para os bares, vão para o mercado, vão para tudo quanto é lugar e não se contamina. E eu estava falando com o pastor a respeito, o mendigo, ele não se contamina, a pessoa que se embriaga não se contamina. Irmãos, nós temos que se colocar diante de Deus e acreditar que Deus, Ele tem cura para nós. Nós temos que acreditar que Deus, Ele morreu naquela cruz para nos salvar. Deus, Ele deu o seu Filho, né, que foi Jesus, né, perdão, que morreu por nós para nos salvar. E a palavra de Deus diz, e ela é bem clara, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Nós não temos que temer o homem. Nós não temos que duvidar do poder de Deus. Nós temos que fazer como essa mulher, tocar nas vestes do Senhor. Né? E eu, lendo essa palavra, testifiquei de que essa mulher, ela estava numa situação imunda, né? E ela não poderia nem estar ali naquele lugar. Ela não poderia nem ter saído de casa para poder estar ali tocando nas vestes do Senhor, porque naquele tempo, naquela época, a mulher que se encontrava nessa situação, ela corria o risco até de ser apedrejada, de ser morta. Ela não podia nem viver, porque a situação que ela estava, ela não podia nem sair de casa, ela tinha que ficar dentro de casa, ali esperando a morte. Mas ela rompeu a multidão e ela acreditou e foi por debaixo da orla do Senhor e tocou e saiu dali curado, né? E a palavra de Deus diz aqui, então,
a mulher atemorizada e tremendo consigo do que nela se operara, e veio e prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre deste mal. A mulher, ela temeu, irmão. Ela temeu, ela tremeu, como às vezes acontece com a gente treme e teme quando a gente chega na presença do Senhor. E ela declarou que tinha sido ela que tocou nas vestes do Senhor. Né, irmãos? Porque poderia ser qualquer outra pessoa, mas ela, com medo, com tremor e temor, ela olhou para Jesus e falou: foi eu que te tocou. Foi eu quem te tocou. Sou eu que estou enferma, sou eu que preciso da cura. E eu toquei nas tuas vestes. E o Senhor falou aqui, né, no finalzinho da palavra, já terminando a minha oportunidade, né, e ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique curada deste mal. Irmãos, é somente até aqui o que Deus me deu. Né? Eu quero agradecer a minha oportunidade. Eu oro ou entrego a oportunidade para o pastor. Então, eu peço que a igreja se coloque em pé, né? E vamos, né, fazer uma oração, né? E glorificar o nome do Senhor, irmãos. Em todo tempo, está passando por luta, está passando por medo, está atemorizado, glorifica o nome do Senhor. Glorifica, porque Deus, Ele ainda opera milagre. Deus ainda opera milagre. Ele operou no passado e Ele continua operando no presente. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai. Pai bendito, graças te dou por essa oportunidade que o Senhor tem me dado. Ó Deus, de estar aqui ministrando, ó Deus, a tua palavra. Como teu filho tem falado, sendo profetiza. Ó Deus, para profetizar a cura. Jesus, aquele que entrou por essas portas enfermo, com medo, angustiado, tremendo e temendo, ó Deus, dessa enfermidade. Pai, que o Senhor possa, ó Deus, estar trazendo a cura. Que o Senhor possa, ó Deus, estar manifestando o teu poder e a tua glória. Glorificando o teu nome, Jesus, nas vidas de cada um que entrou por essas portas. Ó Deus, que da maneira que eles entraram, que eles não voltem para o seu lar, mas que eles voltem, ó Deus, certo, ó Deus da vitória. Certo que tu estás, ó Deus, com as tuas mãos estendidas. Pai, que tu estás com as tuas mãos, ó Deus, com as tuas mãos poderosas sobre cada vida. Pai, porque nós fazemos planos, ó Deus, mas a última palavra, ela sai da tua boca. Ó Pai, eu creio na mão que se levanta. Eu creio no joelho que se dobra. Eu creio, ó Deus, no poder da oração. Ó Pai, a oração é a chave da vitória. Pai, nós cremos que tu tens vitória, ó Deus, para as vidas que entraram por essas portas. Pai, que o Senhor possa estar despedindo o teu povo, ó Deus, com vitória, com cura, com manifestação do teu poder, com renovo espiritual, com unção, com graça. Pai, que o Senhor possa, ó Deus, estar abençoando a tua igreja. Pai, essa é a oração que eu te faço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ela está cheia de cuidado.